Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista. Você também lê a minha coluna diária, sem paywall, no site do Antagonista. Bom, o Narrativas Antagonista tem um formato diferente, que é para a gente aprender a debater política, a pensar política de um jeito mais maduro, como a gente já chegou a fazer tempos atrás, não é verdade? Então, o que a gente faz? Tenta separar as narrativas. O que são narrativas? Narrativas é tudo aquilo que uma pessoa fala quando ela não pensou sobre o assunto ou quando ela não conhece o assunto. É uma coisa sempre muito emocional, muito hiperbólica, que não resolve nada e que, na maioria das vezes, só serve para mostrar para o grupinho que nós somos do mesmo grupinho. Não serve muito para política, mas se você está aqui, você gosta de política. Então, como é que a gente treina para não ser encantado pelas narrativas? É simples. Eu te trago aqui diariamente os fatos e a minha opinião. Mas antes disso, eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Fato do dia: Pacheco contra o STF. Vem comigo. Fato do dia: Pacheco contra o STF. Aí nos últimos dias a gente tem uma entrevistinha para cá, uma notinha para lá, um bate-boca via imprensa sobre desoneração de folha de pagamento. É uma medida antiga. Alguns dos setores que mais empregam na economia, são 17 setores, têm direito a um benefício fiscal, o governo quer tirar, o Congresso quer pôr de novo, enfim. Vamos por partes, começando no recordar é viver. Você sabia que o Pacheco votou lá naquela votação do impeachment da Dilma? Você acha que ele votou sim ou que ele votou não? Vem comigo. Rodrigo Pacheco, do PMDB. Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, neste processo jurídico e político, a minha decisão se baseia no entendimento de uma parte considerável da comunidade jurídica brasileira, inclusive da respeitadíssima Ordem dos Advogados do Brasil, em respeito ao meu glorioso histórico PMDB de Minas Gerais e, sobretudo, em razão da vontade, uma vontade manifesta, clara e sincera do povo de Minas, terra de Tiradentes, e de todos os brasileiros, o meu voto é sim. Rodrigo Pacheco votou sim, é do PMDB de Minas Gerais, acumulou 306 votos. Bom, logo depois disso, nessa votação que foi de impeachment, mas não cassou os direitos políticos de Dilma Rousseff, ela foi candidata ao Senado por Minas. Lembra disso? Começa agora o programa Dilma Senadora. Eu enfrentei o desafio sombrio da ditadura e da tortura, a dor indizível da doença. O que mais dói é a inominável dor da injustiça. Agradeço a todas as pessoas que foram para as ruas dizer um não do tamanho do Brasil ao golpe. Não tem homem ruim que derrube essa mulher. Quem concorreu com Dilma e ganhou essa eleição? Exatamente ele, Rodrigo Pacheco, que não se apresentava como deputado, não falava nada de impeachment. Ele tinha um discurso assim: sou advogado, tô desiludido com a política, mas eu resolvi me meter nisso porque eu preciso resolver. Enfim, vamos dar uma olhada na propaganda política de Rodrigo Pacheco. No Brasil hoje, quase todo mundo está desiludido com a política. Eu também estive. Eu sou advogado há 18 anos, sempre lutei por justiça e quis entrar na política para mudar a política. Já participei de mudanças importantes, como a lei que proíbe as empresas de pagar pelas campanhas,
A lei que impede corruptos condenados de se candidatar e é que vai tornar crime o caixa 2 de campanha. Eu sou Rodrigo Pacheco, eu quero ser senador para que Minas possa ter o respeito que merece. Se eu te falasse assim que hoje eu iria votar em você, quais seriam os motivos principais que me faria a fazer isso? Uma grande preocupação que eu tenho, Isabela, eu continue sendo o que eu sou hoje, que é ficha limpa, uma pessoa trabalhadora. Eu sou advogado, eu tenho minha profissão, eu não dependo de política, eu não estou na política para ganhar dinheiro. Então, eu tenho uma grande preocupação de não te decepcionar. A gente tem que pesquisar, procurar e fazer um voto consciente, porque é o nosso futuro. Ao ouvir ela falar isso, a gente pode ter uma certeza que nós podemos ter esperança, que há uma juventude consciente e é com essa juventude que nós vamos conseguir transformar Minas Gerais e o Brasil. Rodrigo Pacheco, 250, o senador das mudanças. Rodrigo Pacheco chega ao Senado e consegue muito poder, porque assim, não é qualquer um que vira presidente de uma casa legislativa. Você já tentou se eleger para alguma coisa? Avalia, você se eleger deputado já, a dificuldade que é, não é uma coisa fácil. Eles são muito espertinhos, por quê? Porque eles fazem uma coisa que é muito difícil, que é se eleger. Aí, ele conseguiu se eleger ainda mais difícil, porque a do Senado não é que nem deputado que tem os votos ali do partido e você tem como um ajudar o outro. Não, o Senado é majoritária, é igual eleição para presidente, para prefeito, para governador, é por número absoluto de votos. Então, Rodrigo Pacheco já consegue sair de deputado para senador, que é uma mudança de patamar de votos, ainda chega qualificado para ir à presidência do Senado, que é um cargo poderosíssimo. Vamos ver. É com muita honra e enorme senso de responsabilidade que afirmo hoje a minha candidatura à presidência do Senado Federal para o próximo biênio. Destaco como compromissos a defesa da República, do federalismo, do Estado democrático de direito e de seus princípios, a busca constante pela pacificação da sociedade brasileira e para a unificação dentro de um propósito comum das instituições do Brasil. Um grande compromisso também com a defesa da independência do Senado Federal, que deverá tomar decisões autônomas e livres para bem do povo brasileiro. E da defesa das prerrogativas dos senadores e senadoras para o exercício de seus mandatos, representando os seus estados e o Distrito Federal. Fico muito contente com a rede de apoio que nós construímos nesta caminhada inicial, com diversos partidos de diversas linhas ideológicas, dentro desse propósito comum de um projeto que seja consistente em favor do Senado e da sua independência. Presta atenção que quando ele oficializa essa candidatura, ele já fala da coisa da independência do Senado, da independência do Congresso Nacional. E é algo de que se tem falado muito. Bom, a gente teve aí a mudança do governo, Lula ganhou as eleições, a gente teve o 8 de janeiro e uma sessão lá no STF, logo após isso, né, na reabertura do ano judiciário. E aí Rodrigo Pacheco fez o seguinte discurso. Esse encontro se torna ainda mais significativo com a reabertura deste plenário, menos de um mês após ataques criminosos num episódio de ofensa à democracia que ficará marcado na história do Brasil. Este prédio foi devassado, obras importantes foram destruídas, roubadas, o patrimônio de todos os brasileiros foi violentado. O autoritarismo de uma minoria inconformada e hostil buscou nos ameaçar e tomar de assalto a democracia. Não conseguiram. Os poderes da República resistiram. O Poder Judiciário mostrou a força de sua resiliência. Não irá vergar com intimidações. A República Brasileira demonstrou a sua importância e que prevalecerá. Presidente Lula, presidente Rosa Weber. Estarmos reunidos aqui neste plenário, na sessão de abertura do ano judiciário, é a expressão da vitalidade do Estado democrático de direito, que sai ainda mais forte
após esse episódio reprovável, que será superado, mas jamais esquecido, e produzirá consequências certamente severas aos seus responsáveis, a todos os seus responsáveis. Com relação ao STF, Rodrigo Pacheco tem um jogo de cintura muito interessante, porque a gente vive um momento em que há um cabo de guerra sobre qual poder está invadindo o poder do outro ou não. Então, ele faz um desagravo ao STF, fica ao lado do STF na abertura do ano judiciário. Mas, por outro lado, há muita contestação por parte dos parlamentares de decisões que seriam do Legislativo e acabam no STF, como, por exemplo, drogas, a questão do aborto, muitas decisões monocráticas de ministros, ou seja, um ministro decide sozinho algo, e o Rodrigo Pacheco resolveu entrar nessa bola dividida das decisões monocráticas. E aí é que começa a troca de farpas dele com o Supremo Tribunal Federal. O que nós fizemos ontem no Senado foi garantir que uma lei concebida pelos representantes do povo, nas duas casas do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, após passar por comissões, por amplo debate, ouvindo-se a sociedade, abordagem de plenário e aprovação de plenário, sancionada por um presidente da República, que esta lei só possa ser declarada inconstitucional pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Não há absolutamente nada de diferente disso. É algo, inclusive, que na Constituição se tem como princípio desde 1934, que é a reserva de plenário. Eu quero aqui também invocar o artigo 97 da Constituição Federal, que diz que somente os votos da maioria absoluta de um tribunal pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do poder público. Isso é da Constituição Federal. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso, porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país, que vai ao encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil e que não é. Que é esse princípio que somente a maioria absoluta de um tribunal é que pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. O Rodrigo Pacheco defende que um ministro sozinho não possa dizer se uma lei é constitucional ou inconstitucional. Isso gerou uma fricção enorme ali entre os ministros. E isso acontece no mesmo momento em que ocorre uma outra coisa que todo mundo fala, parece uma lenda urbana da política, reforma tributária. O Fernando Haddad foi entregar a reforma tributária para o Rodrigo Pacheco na semana passada. Nesse instante aqui, a celebração maior, de fato, é o encaminhamento ao Congresso Nacional de um projeto muito importante para a regulamentação da reforma tributária. Ministro. Presidente. Bom, eu vou fazer aqui a entrega formal. Próximo ato vai ser entregue e aprovado. Devolução. A devolução. Presidente, bom, eu não posso deixar de agradecer ao senhor mais uma vez, sempre pela hospitalidade com que nos recebe aqui. Nós sempre temos assuntos muito delicados para tratar, de muito interesse para o país, contribuintes, cidadãos, trabalhadores, e sempre somos muito bem recebidos em todas as demandas da Fazenda, que tem recebido um tratamento muito especial por parte do Senado Federal. Essa reforma tributária, ela deveria ser a forma de resolver uma outra questão, que é a questão que causou a briga, que eu falei no comecinho do vídeo, que é a desoneração da folha de pagamento. O Congresso fez um projeto no ano passado, mantendo essa desoneração da folha de pagamento de 17 setores até o ano de 2027.
O Congresso fez o projeto, vai para a sanção presidencial. O que fez o presidente Lula? O presidente Lula, a pedido do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que estava planejando a reforma tributária, que queria mexer nisso, vetou a lei. Ou seja, os caras falaram, a desoneração prossegue até 2027. O Lula falou, não, acabou isso agora. E aí? Aí que volta para o Congresso derrubou o veto do presidente Lula. Bom, a coisa ficou valendo assim. O veto do presidente Lula foi derrubado. E as coisas assim ficaram. Ia ficar para adiante, se esperava que com a nova reforma tributária essa questão fosse equacionada, mas nessa fricção entre Congresso quer manter a desoneração e o presidente da República quer mudar e quer tirar e quer cobrar o imposto integral, o Congresso estava por desonerar, estava com a lei. O que o Executivo fez? Resolveu apelar ao Judiciário. E aí é que o Rodrigo Pacheco não gostou nada. Aliás, o que o Brasil precisa de fato nesse instante, já que se invoca tanto essa questão de responsabilidade fiscal, nessa petição que parece muito catastrófica da Advocacia Geral da União, como se a desoneração da folha fosse o grande mal do país, que os municípios brasileiros fossem a grande razão do problema, é preciso, então, ter uma ampla discussão sobre, agora, gasto público e corte de gasto por parte do governo federal. Qual a proposta do governo, além de arrecadar, qual é a proposta de corte de gasto para poder equilibrar as contas? Qual outra arrecadação sustentável nós temos a partir de um plano de desenvolvimento nacional, de um novo ciclo industrial, de novas matrizes energéticas, de novos investimentos que nós podemos ter para poder crescer a economia? Está todo o empresariado perplexo e com dificuldades hoje de trabalhar no Brasil em razão dos excessos de oneração. Criação de impostos, aumento de alíquotas, etc. Então, já que houve esta provocação de uma reflexão em relação a isso, então vamos fazer um grande debate agora também a respeito de como que se aumenta a arrecadação sem sacrificar o contribuinte que produz e gera emprego, e onde nós podemos cortar os excessos de gastos públicos, e nós vamos estar dispostos a fazer esse debate. Portanto, seja sob o ponto de vista político, diante de todo o histórico que nós vivemos no Brasil nos últimos tempos, da contribuição do Congresso Nacional para o governo e para o equilíbrio das contas públicas no Brasil, com todos esses projetos que nós aprovamos. Seja sob o ponto de vista técnico, que vai ser retratado no recurso ao Supremo Tribunal Federal, que eu espero muito que os ministros do Supremo tenham a sensibilidade de compreender que não há o descumprimento apontado pela AGU nessa petição. Bom, para apimentar o negócio, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, falando que ele achava que o Congresso devia ser punido se desrespeitasse a lei de responsabilidade fiscal. É preciso dizer que o Congresso também tem que respeitar a mesma lei e que atos que não a respeitem precisam ser suspensos. Se o parlamento tem as mesmas prerrogativas do executivo, ele deve ter também as mesmas obrigações. A entrevista foi na sexta. No sábado, o Rodrigo Pacheco emite uma nota oficial dizendo o seguinte: uma coisa é ter responsabilidade fiscal, outra bem diferente é exigir do parlamento adesão integral ao que pensa o executivo sobre o desenvolvimento do Brasil. A admoestação do ministro Haddad, por quem tenho respeito, é desnecessária, para não dizer injusta, com o Congresso. E em que pé que estão as coisas? O Rodrigo Pacheco está, ele, recorrendo a uma decisão inicial do STF, porque o ministro Zanin manteve a decisão do jeito que o governo queria, ele está recorrendo disso para que prevaleça a questão do Congresso Nacional nessa lei. E aí, gente, que salada, hein? Que salada. O que é que você acha disso tudo? Calma, que antes de você achar, eu vou te falar quais são as narrativas da esquerda e da direita. O Centrão quer quebrar o governo Lula,
porque eles não se conformam do presidente Lula ter chegado ao poder. É vingança atrás de vingança. E esse Rodrigo Pacheco é o mais dissimulado, porque ele parece muito limpinho, mas estava até outro dia de abraço com o Jair Bolsonaro. Ele não engana ninguém. Agora, nessa tentativa de puxar o tapete, eles que abram muito bem os seus olhinhos, porque o Supremo Tribunal Federal está com o presidente Lula. Está ao lado de Lula, está ao lado da democracia e não vai permitir que ex-bolsonarista sabote o governo Lula simplesmente porque quer. Esse Rodrigo Pacheco acha que ele engana alguém. Vocês sabem que ele participou do golpe de 16. Ele foi um dos filhotinhos de Eduardo Cunha que foi lá para tirar a presidenta Dilma do poder num golpe contra a democracia e contra as instituições. Agora vai tomar uma invertida do STF. Chola mais. É muita firula esse Rodrigo Pacheco, né? Ele acha que ele tá enganando quem? Com esse teatrinho de, tô brigando com o STF. Nós, os patriotas, sabemos muito bem o que ele fez no verão passado. Vocês se lembram quando o presidente Bolsonaro pediu o impeachment de Alexandre de Moraes, o que é que ele fez? Ele foi lá e arquivou. Ainda deu uma entrevistinha, todo limpinho, todo bom moço, né? Dizendo por que arquivou o impeachment do Alexandre de Moraes. Agora o que ele tinha que fazer era puxar um processo desses de impeachment do Alexandre de Moraes e empichar o Alexandre de Moraes de uma vez. Ele fica com essa conversinha para um lado e para o outro, achando que ele vai enganar a gente. Isso é teatro. Se ele não tivesse do lado do Lula e do lado da ditadura da toga, ele já tinha votado esse impeachment. Faz o L agora, Rodrigo Pacheco. A gente sabe muito bem qual é a sua. Qual é a minha opinião? A minha opinião é que o Rodrigo Pacheco entrou numa bola dividida de um momento grave no equilíbrio entre os poderes no Brasil. É muito triste que a gente tenha um debate político tão infantilizado e tão idiotizado, porque boa parte das pessoas que estão debatendo, que não entendem nada de política, elas só têm uma vida vazia, querem fingir que entendem alguma coisa no mundo, elas vão ficar entre dizer que o Rodrigo Pacheco é do Centrão, quer sabotar o Lula, e o outro lado, por que ele não faz o impeachment do Alexandre de Moraes? Por que esses argumentos, né, utilizados que não tem nada a ver com o tema? Porque não tem nada a ver com o tema. A pessoa não se importa com o tema, não se importa com política, quer só fazer o auezinho, né? Voltando para o tema, que é o seguinte, o equilíbrio entre os poderes. A gente teve muitas tensões nos últimos anos, muitas. E é normal da democracia que exista tensões, é que a gente aqui chega quase a um esgarçamento, né, de qual poder está invadindo a seara do outro. Mas agora a gente tem uma coisa muito importante que é a seguinte: o governo perdeu no Congresso Nacional e já existe a tensão entre o governo e o Congresso. Também existe a tensão do Congresso, do Senado, com o STF na história das decisões monocráticas, que é algo que o Rodrigo Pacheco já vinha falando, mas não só ele, o Congresso inteiro, porque fica discutindo uma lei um tempão, uma luta, aprova, consegue a sanção do presidente, ou então o presidente não sanciona, ele veta e o Congresso derruba o veto. Um trabalho de anos, chega lá um ministro supremo e fala, não vale mais. Eles até topam se for todo o Supremo falar, não, o Supremo se decidiu aqui por maioria que não é constitucional. Mas um só, não. Essa questão das decisões monocráticas sobre temas muito grandes é uma discussão que já vem de anos. Inclusive, os ministros do Supremo, ministro Barroso, já chegou a se pronunciar dizendo que precisava parar. Na esteira disso, está uma discussão sobre desoneração da folha de pagamento, que mexe aí com todos os grandes setores econômicos e por isso a gente vê uma atuação, né, tão interessada dos políticos.
Fica esse vai e vem. O Congresso faz a lei para desonerar. Vai lá o presidente e veta. O Congresso vai lá, derruba o veto do presidente. Aí ele vai pro tapetão. Vai pro STF. Consegue lá uma decisão monocrática do Cristiano Zanin. Aí o outro entra para recorrer dessa decisão. Enfim, tá aí o circo armado. Por quê? A gente vê muito essa história de recorrer ao STF como tapetão vinda de partidos pequenos, partidos que não têm força para fazer valer a sua opinião, a sua vontade no Congresso Nacional. A gente vê isso do PSOL, a gente vê isso da Rede, a gente vê às vezes até de partidos maiores, quando a briga entre eles não se resolve no Congresso, isso vai acabar na Justiça. Eu sempre fui contra isso aí. Sempre fui contra, porque vai viciando. E agora nós chegamos num momento em que o governo, por meio da Advocacia Geral da União, vai para o tapetão jurídico. Não é mais um partido, não é o PT que entrou, é o governo. E essa decisão vai colocar o STF numa saia justa, porque é o seguinte, ele não vai definir só o caso. Ele vai definir de que lado ele está. Se ele vai ficar em parceria com o Legislativo ou se ele vai ficar em parceria com o Executivo. E isso vai aprofundar ainda mais essa crise que a gente tem entre os três poderes. Quais serão as cenas dos próximos capítulos? Não sei, mas nós teremos consequência disso, só que muita gente não vai perceber porque vai estar debatendo coisa que interessa para influencer e não que interessa para o Brasil. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista de hoje vai ficando por aqui. Deixa o seu like, já compartilha esse vídeo com alguém. Não esquece de ver a minha coluna lá no Antagonista, que é diária e sem paywall. Eu quero saber o que é que você pensa sobre essa crise envolvendo os três poderes, que sobe aí mais um nível, sobe aí mais um degrau. Enquanto a crise rola, a galera tá tudo debatendo pauta de influencer, não sabe mais nem o que tá acontecendo. Que loucura que virou o Brasil, não? Deixa a sua opinião aqui embaixo, eu volto amanhã às 5 da tarde. Grande beijo para vocês e até lá.